Neste vídeo vamos falar do lutador brasileiro Jean Silva e da resposta que ele deu ao Ilia Topuria, mostrando que ele realmente é um nerd. Ele pontuou os maiores defeitos de Ilia Topuria, ele pontuou que ele estuda o Ilia Topuria e por isso que ele sabe imitar Ilia Topuria. Vamos falar também da projeção que Jean Silva vem ganhando, principalmente internacionalmente. Eu percebo que os sites internacionais repercutem tudo que o Jean Silva faz, antes mesmo dos sites brasileiros. Vamos falar também sobre alguns lutadores que comentaram que o Jean Silva seria o maior adversário para Alexander Volkanovski, que é o campeão da categoria peso-pena, da qual o Jean Silva faz parte no UFC. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, vamos trazer mais alguns fatos curiosos, fique até o final. Mas antes de continuar, nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, presta atenção. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Bora pro vídeo. Hey! Então vamos falar aqui de Jean Silva, o Lorde, o maluco aí do UFC, que a mídia internacional tem repercutido bastante ele. Tá? Tudo que ele faz repercute. Contextualizando de uma forma bem breve, Charles do Bronx vai encarar Ilia Topuria pelo cinturão dos pesos leves vago no UFC 317. Jean Silva, que é dos pesos penas, a antiga categoria do Ilia Topuria, comentou pro Charles do Bronx, falou, o seguinte, Charles, se você precisar de ajuda, ele fez um vídeo, se você precisar de ajuda aí contra o Ilia Topuria, cara, eu sei imitar bem o Ilia Topuria, porque eu estudava bem ele. Não é porque o Ilia Topuria era o campeão da minha categoria, eu gosto de estudar bastante e tal, e eu consigo imitar ele. E no que ele falou isso, repercutiu internacionalmente, porque os sites internacionais realmente têm repercutido tudo que o Jean Silva fala, cara. Tudo que ele fala nas redes sociais, os sites internacionais repercutem. Aí o Ilia Topuria foi e respondeu o Jean Silva. Foi lá e respondeu. Falei, não sei de onde que o Jean Silva me imita, todo mundo fala que me imita, mas na hora da luta ninguém me imita de verdade, não sei o que, tal. Deu uma desdenhada ali do Jean Silva. Aí o Jean Silva veio no Instagram dele aqui, ele tem feito vídeos constantemente no Instagram dele, no YouTube, desculpa. Ele veio no YouTube dele e respondeu o Ilia Topuria. Mostrou que ele é nerd de verdade, pontuou o porquê que ele imita o Ilia Topuria. Falou, cara, primeiro que eu me espelho, os bons, eu pego os bons e imito. Se você achou isso ruim, sinto muito, mas você era um cara bom tal, e eu vou lá e me espelho. Eu não te imito lutando porque eu sou melhor que você. Ele chegou a falar isso. Veja lá, ele chegou a citar o Bryce Mitchell, que os dois lutaram. Você passou mal com os socos do Bryce Mitchell, eu não. Então ele até apontou que ele é até melhor que o Ilia Topuria. E ele foi e respondeu no YouTube dele, fez um vídeo bem legal fazendo uma resposta e com algumas pontuações. Ele até pontuou aqui, ó, esse site, esse Twitter gringo aqui, Home of Fight, pontuou aqui os principais pontos que o Jean Silva colocou contra o Topuria. Olha o que o Jean Silva falou. Topuria tem quadris poderosos, mas quando aplica um gancho forte, muitas vezes ele gira tanto que acaba cedendo as costas. Isso aconteceu várias vezes na luta contra o Bryce Mitchell. Tá, então aqui, ó, o Jean Silva já apontou uma situação aqui importante, ele dá as costas. E deu as costas pro Charles do Bronx, sabe que vai ficar ruim pro Ilia Topuria. Outra coisa que o Jean Silva falou também, dá para ver claramente que quando o Topuria está preparando direto de direita, ele puxa a perna de trás para trás e a esconde. Sua postura fica bem lateral. Ele desfere o jab, dá um passo para trás, seus olhos olham para baixo do braço esquerdo, então vem uma pequena finta, algum movimento e ele desfere o direto de direita. Mesmo quando ele desfere esse direto de direita, parece muito um overhand. Parece muito mais um overhand. Então ele falou que o direto de direita do Topuria, segundo o Jean Silva, ele é bem previsível. Assim, ele finta bastante ali que vai dar o soco e dá para perceber isso. Outra coisa que o Jean Silva falou. Ele frequentemente abaixa a mão no mesmo lado para onde desliza a cabeça. É um reflexo. Mesmo quando ele não desliza fundo, apenas move a cabeça levemente, a mão vai down, a mão abaixa. Há outros momentos em que ele se esquece completamente da defesa. Quando foi derrubado por Herbert, ele lançou um overhand de direita, depois se inclinou para trás e lançou um cruzado de esquerda, mas ele abaixou a mão enquanto lançava o cruzado. Foi um golpe muito aberto e ele foi pego. Toma essa, irmão, Jesus te ama. Então veja que o Jean Silva apontou, depois que o Ilia Topuria meio que desdenhou, ele foi e apontou algumas situações que é uma falha no jogo do Topuria, mostrando que realmente ele estuda e ele sabe imitar. Aí ele chegou e falou, eu não quero falar mal do Topuria, o Jean Silva comentou. Só sei que luto muito melhor que ele, consigo imitá-lo perfeitamente para o Charles. Imito muitos caras da academia porque eu estudo muitas lutas. Claro, se o Charles aparecer na sua melhor forma, ele pode não precisar da ajuda do Jean.
mas por que não usar todas as ferramentas disponíveis? Estou aqui e pronto. Daí o Jean reafirmou tudo isso nesse vídeo aqui. Ele reafirmou que ele tá ali para ajudar se o Charles precisar. Então veja que isso é verdade, cara. Isso repercutiu daqui, essa resposta repercutiu no MMA Fight, no MMA Mania. Então ele tem repercutido. Lembrando que ontem eu fiz um vídeo de um site, de um Twitter gringo, que falou que há rumores entre Jean Silva e Diego Lopes. Tá? E o Diego Lopes é o segundo do ranking aqui. Então veja que os sites gringos, além de falar do Jean Silva, ainda ficam especulando luta. Lembrando que, segundo o próprio Tererê, que é um dos treinadores do Jean Silva, ele vai ter alguma luta entre julho e agosto. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ouvir alguma notícia de luta do Jean Silva. Eu acho que, provavelmente, o Jean Silva vai encarar alguém antes no ranking. Pode ser o Diego Lopes, seria legal. E eu acho que vencendo ele já se habilita para encarar o Alexander Volkanovski. Mas, do jeito que estão falando tanto do Jean Silva, cara, tanto, ou seja, dá pra ver que o cara provavelmente vai vender bem. Os caras chamam ele até de maluco brasileiro do UFC e tal, no bom sentido. Cara, podem até casar numa dessa, apesar de ser o 11º do ranking, pode casar ele com o Volkanovski. Não é de se duvidar. Eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais difícil. Eu acho que antes vão fazer... Ele vai precisar fazer mais uma luta pra esse title shot. Mas, cara, do jeito que o Jean Silva tá sendo falado aí, cara, eu não duvido, tá? Outra situação aqui, o Patrício Pitbull, tá? Ele defende que Jean Silva é o adversário mais perigoso para Alexander Volkanovski. Então ele falou, cara, o Patrício Pitbull, cara, veterano, falou, cara, ó, um dos caras mais perigosos aqui no pena aqui pro Volkanovski, cara, é o Jean Silva, tá? É o Jean Silva. Lembrando que o Pitbull é dessa categoria também. O Pitbull é dessa categoria também. E, cara, o cara com visão de luta falou, cara, o mais perigoso aqui é o Jean Silva, tá? Ó. Olha o que o Pitbull falou. Jean Silva pode oferecer maior perigo para Alexander Volkanovski, mesmo que ele seja menos experiente do que o Yair Rodrigues e o Evloev. Acho que Jean pode ser a luta mais perigosa. Então, Pitbull que cravou que a luta mais perigosa para o Alexander Volkanovski é o Jean Silva. Então, do jeito que o Jean Silva está sendo falado internacionalmente, cara, eu acho que ele pode ser um possível campeão da categoria aí. E, cara, isso abre o olho da galera do UFC. Porra, todo mundo fala do Jean Silva, cara. O cara tá se tornando um fenômeno aí nas vendas. Lembrando que o lutador não adianta só ser bom. Como o próprio Renato Moicano fala. O lutador tem que ser uma empresa, um empresário. O cara tem que vender a imagem dele e tal. E o Jean Silva tá nesse caminho, tá? Além dele ser um bom lutador no octógono, ele tem vendido bem aí. A galera gosta de falar do Jean Silva. No meu próprio canal aqui, cara. Os vídeos que eu faço do Jean Silva aqui sempre dão bastante visualizações. Beleza? O que vocês acham sobre isso? Concordo ou não concordo comigo? Comenta aqui embaixo se chegou até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Valeu! Hey!